Voltamos a falar sobre games com o presidente da Brasil Game Show, Marcelo Tavares, e o presidente da União Cearense de Gamers, Ezequiel Noronha. Bom, voltando à nossa conversa, eu vou fazer aqui uma pergunta de um ouvinte, é do João, do Álvaro Wayne. Ele quer saber se é possível ganhar dinheiro testando os games ou competindo, né, em... Essa semana a gente fez uma publicação na nossa página, ela fala sobre a questão da profissão gamer. Hoje você tem um mercado fabuloso, crescente e que rende milhões de dólares. Não só na questão da produção dos jogos, com as grandes produtoras de jogos eletrônicos, como também das pessoas que participam de campeonatos. Então você tem hoje campeonatos mundiais, campeonato de futebol, campeonato de jogos de luta, campeonatos de automobilismo virtual e jogos de tiro, tá certo? Que dão premiações milionárias. Para você ter uma ideia, teve um campeonato recente que foi em Dubai, tá certo? Então a premiação aconteceu lá, com o campeonato acontecendo as finais lá, e premiações assim que você olha, meu Deus, são coisas astronômicas em questão de valor de dinheiro. E já aqui no Brasil, ano passado, na Brasil Game Show, a gente teve um campeonato. Foram 10 campeonatos, todos eles com premiação, alguns levando o jogador para o exterior, como era o campeonato de Street Fighter, que era a etapa da América Latina, aconteceu na Brasil Game Show. E a gente também teve o Campeonato Brasileiro de League of Legends, da Riot Games. Esse campeonato, ele distribuiu $80 mil em prêmios aqui no Brasil, e se encerrando, tendo a sua grande final na Brasil Game Show. Então isso já mostra que dá sim para você, seja como um tester, seja como um jogador profissional, você já consegue ganhar dinheiro até no Brasil com games. Aqui no estado do Ceará, nós temos hoje já 2 entidades federalizadas. Nós temos a Federação de Automobilismo Virtual e nós temos a Federação de Futebol Digital, que já promove eventos com frequência e com certa regularidade dentro do calendário do nosso estado. Com prêmios. E a USEG, ela tem também uma vertente de buscar federalizar ou organizar outros grupos para poder estar promovendo isso. Ou seja, nós já temos uma demanda de jogadores profissionais. A gente precisa apenas canalizar esse pessoal e mostrar para eles que sim, é possível sobreviver jogando videogame. Eu queria saber de vocês, a gente tinha comentado no bloco anterior, a questão do crescente, né, o mercado de games aqui no Brasil ter crescido bastante. A gente viu, por exemplo, que hoje tem empresas tradicionais que desenvolvem esses jogos eletrônicos, fazendo jogos com a linguagem em português, tudo direcionado. E aí eu aproveito, tem uma pergunta aqui do Manuel Nunes, do Bom Futuro. Ele quer saber o que é que vocês acham disso, né, de um game, né, vir para cá, para o Brasil, ou legendado, já dublado, né, na nossa língua. O que é que vocês analisam disso? Isso foi mais um daqueles fatores que a gente poderia colocar como preponderantes para o crescimento do mercado nacional. As empresas perceberam que no Brasil você tem que colocar o jogo em português. Então começou com o processo de legendar. Hoje em dia você tem um jogo completamente localizado com a dublagem em português, e todos os grandes títulos lançados por aqui, a tendência para os próximos meses é que eles venham realmente em português. A empresa hoje, a publicadora, ela sabe que se ela não trouxer o jogo em português, ela vai perder no resultado final, em termos de alcance desse jogador, em termos de comercialização desse produto. E é uma oportunidade tanto. Você tem os 2 jogos de futebol, o FIFA e o PES, completamente narrados em português. Você tem jogos de sucesso que agora começam a chegar cada vez mais, desde um Forza, um God of War, que você vai perceber sempre esses títulos em português, e eu acho que isso deve aumentar cada vez mais. Quem diria no passado, quando eu era criança ou adolescente, nós aqui tínhamos a chance de jogar um título em português. Era algo raríssimo ou inexistente. Então é um horizonte completamente diferente, uma realidade diferente. Vou falar como jogador. Eu tive uma grata surpresa quando eu peguei um jogo chamado Uncharted 3 do PlayStation 3 e fui jogar e reparei que o jogo era totalmente dublado. Então para mim foi uma grande satisfação, porque eu senti uma valorização que antes, quando nós íamos jogar alguns títulos, nós observávamos que às vezes nem legenda existia. Então, como o Marcelo estava falando, é uma questão de observação do mercado realmente. O mercado brasileiro, ele está aquecido, está crescendo, as empresas produtoras estão vendo isso, percebendo que há uma grande aderência do nosso público e que agora a valorização é maior. Agora cabe a nós conscientizar as pessoas disso e aproveitar o momento para promover isso mais ainda ao nosso favor.
trazer essas ideias, trazer exatamente toda a completude que vai fazer a diferença para o mercado local. Que não adianta só a gente estar vendo coisas de fora, a gente tem coisas aqui também que podem ser aproveitadas, produzidas aqui inclusive, tá certo? Nós temos grandes oportunidades e o momento, eu chamo agora os nossos amigos, parceiros, desenvolvedores aqui do estado do Ceará, tá certo? A verem isso, as perspectivas empreendedoras que esse momento está proporcionando para todos, entendeu? Tanto na questão do mercado de games, de venda das lojas que estão até aparecendo aqui também recentemente, como também da produção, para valorizar a questão do jogo eletrônico no nosso estado, no nosso país, tá certo? Para que todos possam ver que o Brasil tem muito sim a oferecer nesse nicho. Tem uma coisa que chama muita atenção quando a gente fala de games, que é a questão do imposto, né? Ainda tem uma carga tributária muito forte sobre os games e isso acaba atrapalhando a formação de uma cadeia, e aí eu digo, né? Do estabelecimento de empresas que vão produzir e até mesmo de quem vai comercializar. Essa carga tributária tem atrapalhado? Então, essa carga tributária, é claro que ela atrapalha muito. Isso é algo que nós, como promotores de eventos, sofremos, os veículos de mídia sofrem. Eu acho que é um problema geral. A gente carece de uma reforma tributária, a gente carece de uma classificação melhor. No caso dos games, eles têm um imposto semelhante a armas de fogo, semelhante a máquinas de caça-níquel. Então eles estão completamente mal, estão enquadrados de uma forma péssima. É algo realmente inaceitável. O que foi estabelecido há um tempo atrás e por que isso aconteceu? A gente tinha uma produção local, isso lá atrás, na época da Playtronic, na época da Tectoy, que era uma produção que, no mundo ainda não globalizado, ela queria realmente estabelecer uma série de mecanismos de proteção. E o mecanismo principal de proteção foi estabelecer imposto para tudo que vinha de fora. Isso acabou deixando o Brasil muito à margem, e a grande forma de você conseguir quebrar esse problema do imposto no Brasil, reduzir, assim, não por completo, mas você atingir hoje um patamar de preço, como a gente tem de um console, de um jogo, lançamento não só a R$150, mas um jogo para Kinect, por exemplo, a R$99, é justamente a produção local. Quando você começa a produzir localmente, como Microsoft, Sony, Konami, que já produz seus títulos aqui, Warner, EA, você começa a trazer o preço para uma realidade equiparada com o que a gente tem na Europa, com o que a gente tem em outros países. Não chega ainda ao preço que você tem de repente nos Estados Unidos, mas já vai chegar a algo muito mais próximo, que vai compensar para esse consumidor a compra aqui no Brasil. Algo que a gente não tinha antes. Houve também uma certa... As empresas relutaram em adotar esse modelo, porque é claro que no mundo globalizado é mais interessante você produzir tudo em um local e trazer para cá, mas tem o seu lado bom. Essa exigência do governo fez com que a gente aumentasse o número de postos de trabalho. A partir do momento que isso acontece, isso passa a ser até bem interessante, e é o que felizmente está acontecendo hoje. Ezequiel, hoje, para quem é um gamer, né, vocês têm notado algum tipo de delay aí, uma diferença enquanto que uma tecnologia é lançada lá fora para ser lançada aqui? A expectativa, ainda há aquele tempo de expectativa para que a novidade chegue aqui? Voltar no tempo, eu posso dizer que a janela diminuiu bastante, né? Mas antigamente você tinha títulos lançados um ano, 2 anos depois ou 3 anos depois eram lançados aqui. Hoje em dia você tem praticamente lançamentos mundiais, tá certo? Agora, mesmo assim, alguns títulos ainda demoram para chegar. Ainda há um pequeno atraso, uma pequena demanda que a gente precisa rever, tá certo? Já que é um mercado tão bacana para eles, a gente precisa ver, poxa, por que alguns lugares da Europa têm jogos lançados primeiro que em algum lugar? Acho que tem que haver, na realidade, uma linearidade de tudo isso. É procurar alinhar todo mundo, ver que já que todos estão pregando isso há muito tempo, a questão da globalização, se a gente está na globalização, por que não faz valendo para todo mundo? Por que diferencia, né? Então, alguns títulos sim, acontece de você ter lançamentos simultâneos, mas há outros que talvez até mais interessantes para o mercado local não chegam como a gente gostaria que acontecesse.
Nós estamos conversando com o presidente da União Cearense de Games, o Ezequiel Noronha, e com o Marcelo Tavares, que é presidente da Brasil Game Show. Queria saber de vocês, hoje a gente vive aí uma realidade que mais brasileiros estão tendo acesso ao tablet, a smartphones. Isso vai ajudar para que surjam mais empresas desenvolvendo aplicativos para esse tipo de aparelho? Então, não só vai ajudar, como já tem ajudado bastante. Esse mercado de jogos casuais, ele cresce sem parar no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, o número de consumidores que tem hoje um smartphone ou que tem um tablet, ele é imenso, ele é estrondoso, e eu vejo que o desenvolvedor brasileiro, a gente hoje tem no país mais de 100 empresas desenvolvedoras, pequenos e médios estúdios. Esse desenvolvedor brasileiro, ele predominantemente desenvolve justamente para um dispositivo móvel, seja para a plataforma iOS da Apple, seja para a plataforma Android, que aí você tem N fabricantes, mas é um desenvolvedor que ele tem todo o know-how, toda a capacidade para lançar um excelente aplicativo ou um excelente jogo para esse tipo de dispositivo. Eu vou falar como professor universitário da área de tecnologia. Os tablets e os dispositivos móveis hoje, eles são um segmento do mercado que com certeza ditam muita coisa no mercado. Você vê um crescimento bastante favorável, tá certo? E principalmente no que diz respeito aos jogos, nós temos um nicho que é vale bastante a atenção, que são os desenvolvedores independentes, que nós chamamos de indie games. Então, os indie games, eles são muito fortes no que diz respeito ao mercado de tablets e dispositivos móveis. Aqui no Ceará, inclusive, nós temos produtoras que trabalham com isso. Posso citar aqui exemplos da Valente Studio e também da FAN, que inclusive o Marcelo estava falando, participaram do Brasil Game Show o ano passado, né? Então, esse mercado, ele permite uma abertura maior, não só para os grandes, como também para algumas empresas que estão querendo pegar um pouco da fatia desse digamos, bolo gigante, tá certo? Do valor do mercado de jogos eletrônicos, como também favorecer aquelas pessoas que têm propostas empreendedoras e diferentes daquelas das grandes produtoras. Ezequiel, quem tem propostas empreendedoras pode estar procurando a União Cearense de Games para ajudar um pouquinho justamente nessa... Com certeza. Dentro da composição da UCEG, nós temos pessoas da academia, nós temos pessoas catedráticas, tá certo? Temos alguns grupos que tratam sobre isso, inclusive a gente tem um grupo Mega Potion, que apoia muita gente na ideia de difusão da cultura de games e também do desenvolvimento de jogos eletrônicos. Temos o programa Bo Jogar, desenvolvido aqui também, que estimula a questão acadêmica, tá certo? Dos jogos eletrônicos no nosso estado. E temos também a ideia esse ano de estar promovendo possivelmente um evento focado para isso. Então, eu queria chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo agora. Se vocês têm alguma proposta de desenvolvimento de jogos, alguma empresa que a gente ainda não conhece, venha até nós, tá certo? A UCEG hoje, aqui no estado do Ceará, um grande hub, tá certo? Falando tecnologicamente, de todas as propostas focadas em jogos eletrônicos. Então, desde os jogadores até as pessoas que estão trabalhando com desenvolvimento, ou até mesmo as lojas que estão hoje trabalhando no mercado de jogos eletrônicos, procurem a UCEG e a gente vai ter o maior prazer de conversar com todos vocês. Bom, nós conversamos com Marcelo Tavares, que é presidente da Game Show, e também com Ezequiel Noronha, que é presidente da União Cearense de Games. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O tempo é muito curto, esse assunto é um assunto muito vasto, mas de toda forma, muito obrigado, Ezequiel, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, e também deixar o contato da Brasil Game Show, que é brasilgameshow.com.br. Tem também o Facebook da Brasil Game Show, facebook.com/, Brasil Game Show, e o Twitter, @Brasil Game Show. E só pegando carona rapidamente no que ele comentou, a Brasil Game Show também é um grande hub hoje para desenvolvimento de negócios, para exportação de projetos, até porque a gente tem uma área de negócios muito grande, com um sistema de agendamento de reuniões, e estamos completamente abertos a ajudar empresas de todo o Nordeste, não só do Ceará e do restante do Brasil, obviamente, e torcendo aí para no futuro a gente conseguir realmente fazer uma iniciativa bacana também para essa região, que até pouco tempo atrás aí estava esquecida, e eu acho que chegou a hora de dar a atenção que ela merece.
agradecer o espaço e também a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora pela Rádio Povo CBN, dizer que a Alseg está de portas abertas. A Alseg é uma entidade feita de gamers para gamers, tá certo? Eu sou um cara que jogo videogame, gosto disso, e com certeza nós temos muito a contribuir. Queria deixar também o contato da Alseg, tá certo? Nós temos a nossa página, que é www.ucegamers.com.br, a nossa fanpage no Facebook, vocês podem localizar por UCE Gamers, tá certo? E o nosso Twitter, que é @UCEGamers, tá certo? Muito boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez, e vamos lá, dar o nosso brado aqui, que unidos somos gamers. Obrigado Ezequiel, obrigado Marcelo. Bom, vamos para o intervalo e já voltamos com o quadro Tecnosfera.